Muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao 947 de hoje. Para quem não me conhece, sou Paty Zillig ou Patrícia Zillig, você pode escolher como você preferir me chamar. E aqui é o canal onde nós falamos para professores de yoga ou praticantes de yoga que querem fazer formação em yoga e como vocês podem ter liberdade financeira, mas com qualidade de vida, como vocês podem atingir o famoso Yoga 5K, que é como ganhar mais de R$ 5.000 por mês com as suas aulas de yoga. E hoje vamos falar um tema que é um tema muito importante, que é um tema muito relevante, que é um tema que vocês se perguntam muito, é um tema que os meus mentorados me perguntam, inclusive eles são mega agitados com esses temas, que é como você ter ideias de posts que atraiam alunos de yoga. Olha só, como você pode ter ideias de posts que realmente vão atrair alunos de yoga. Esse é um tema que nós vamos abordar hoje, abordar como você ter essas ideias. Eu vou falar algumas dicas, como é que eu faço, como é que eu oriento os meus mentorados a fazerem isso, tá bom? Por que é tão importante você saber, você ter ideias, né? E saber como você pode ter ideias para você fazer material, para você fazer postagem, para você publicar coisas que realmente vão atrair alunos de yoga. Vou falar, eu gosto de falar aqui o papo de tapetinho, tá? É real. Não vou falar a visão florida do que é a profissão de ser professor de yoga, porque nem tudo são flores, independente da profissão, nem tudo são flores, tá? A nossa é incrível, por isso que eu tô aqui. Mas a gente vai falar o papo real. Então vamos lá. Seguinte, pode acontecer de ter dias de você estar muito cansado e cansada. Nesse dia, você vai falar, cara, o que eu escrevo? O que eu faço? O que eu posto? Ah, todo mundo tá postando uma dancinha, então provavelmente eu vou ter que dançar. Se eu for começar a dançar, acho que eu vou perder seguidor aqui. Não vou ganhar seguidor, não. Eu vou começar a perder seguidor se eu começar a dançar aqui no meu canal, porque olha, dança não é comigo. Dança não é meu forte. Então você começa a pensar, pô, tá todo mundo postando aquele trend, aquela música do momento. Então, acho que eu vou ter que usar essa música do momento. Ou você vai começar a pensar, pô, tá todo mundo usando aquele tipo de filtro. Então, eu vou ter que usar aquele tipo de filtro. Ou tá todo mundo usando só vídeo. Então, eu vou fazer vídeo. Tá todo mundo só fazendo carrossel, vou fazer carrossel. E aí você fica, né, como um cachorro caiu do caminhão, que ele caiu do caminhão de mudança, ele fica para um lado, eu vou para cá, ou vou para lá? Vou para cá ou vou para lá? Aí você não sabe por que caminho seguir. E não sabe também, às vezes, identificar o que é importante para você. Esse é o benefício principal de você saber exatamente como você ter ideias de posts que realmente vão trazer alunos de yoga. Não é muito importante para você não ficar perdido no processo. E para no momento de você estar desanimado, estar sem ideias, você não desmotivar e falar, putz, não consigo. Eu vou te falar algumas coisas que hoje os meus mentorados, eles têm mais ideias do que eles conseguem colocar em prática, tá? Muitos deles ali, todos os dias, eles colocam, eu digo todos os dias, gente, eu tô aqui, ó, com o meu outro celular, eles colocam, ó, vou rodar aqui, ó, todos os dias eles colocam vídeos, ó, posts que eles fazem todos os dias. Eles estão compartilhando posts, conteúdos. E aí eu vou lá e alinho, né? Tem uma comunidade, a gente vai lá e faz alguns acertos. Fala, ó, aqui, ó, tá faltando CTA. Ó, aqui você pode escrever assim. Então, eu dou essas dicas, eu dou essas orientações, né? Dentro do programa VIP. Então, eles estão com tantas ideias que às vezes é até difícil acompanhar tanta ideia que eles têm. E são ideias muito legais. E como é que eles estão tendo tantas ideias assim? Como é que acontece essa quantidade de ideias para você colocar em prática? Eu vou começar com uma coisa que é primordial. Você pode até fazer fotos com um fotógrafo maravilhoso. Você pode até contratar um videomaker, filmar você, né? Aí você editar, fazer aquele vídeo com áudio, aquela coisa maravilhosa. Não adianta nada disso se você não definir para quem você está fazendo esse conteúdo. Aí você fez um material institucional, bonitão, para todo mundo. Quando você fala com todo mundo, você não fala com ninguém. Então, você pode fazer um investimento à toa. Como é que eu sei disso? Eu já vi muitas escolas, muitas instituições de yoga e de outras áreas afins começarem uma divulgação muito massiva e ampla. Quando você faz uma divulgação muito massiva e ampla, que pode atrair desde criança até uma pessoa de 80 anos, o que vai acontecer? Você não vai se conectar nem com a criança, nem com o jovem, nem com o cara de 80. Não adianta você querer falar sobre você. Não adianta você querer falar sobre yoga. Você tem que querer falar sobre a transformação que você gera para aquele público. Aí sim você vai conseguir ser diferente. Se você fala só sobre yoga, você vai ser mais um numa manada gigante de muita gente que está falando a mesma coisa. E aí você não vai se diferenciar, tá? Aí você vai lá, faz um vídeo super bonitão e nada. Aí você vai lá, investe em foto, faz maquiagem. Meninas, né, fazem maquiagem e cabelos, e aí se preparam, as fotos ficam incríveis, passam um dia lá, gastam uma grana e não tem resultado. Aí você vai falar, pô, o Instagram não funciona.
postagem não funciona, eu faço e não funciona. Realmente, será que não funciona? Ou você que não fez a sua estratégia, fez tudo da sua cabeça? Não adianta você falar sobre você, não adianta você falar sobre yoga. Você tem que falar sobre o que o yoga beneficia as pessoas. E quais pessoas? Vou dar um exemplo. Se você vai ministrar aula de yoga para criança, toda a sua comunicação tem que ser alinhada com foco em yoga para criança. Paty, mas a criança vai ver meu Instagram? Não, quem vai tomar a decisão de começar a fazer aula com você são os pais. Então, você tem que escrever quais são os benefícios que uma criança tem em começar a fazer yoga para você, como você. Porque os pais se convencem de colocar o filho para fazer yoga como você. Entende? Por exemplo, você vai pensar, pô, quero dar aula para pessoas de terceira idade, de 65 para cima. Legal. Será que elas estão no Instagram? Pode ser que sim, pode ser que não. Minha mãe tem mais de 70 e tá lá no Instagram e curte todas as minhas fotos. Se vocês verem Zillig e Flor, eu acho que alguma coisa assim, vocês vão ver a minha mãe curtindo todos os meus vídeos, fotos e tudo mais. É ela. Então, isso pode acontecer, tá? Então, ele pode estar no Instagram, né? A pessoa pode estar, mas pode ser que não esteja. Então, você tem que fazer uma comunicação, por exemplo, voltada para quem toma decisão, talvez seja um filho, e também para a pessoa da terceira idade, tá? Então, não adianta você fazer uma comunicação muito forte. Aí você pagou um fotógrafo, tirou fotos de marra-cacaça, né? Aquele que todo mundo chama de parada de mão. E aí a pessoa vai olhar e falar, nossa, minha mãe queria fazer aula de yoga, mas eu acho que isso aqui não é para ela, não. Imagina minha mãe fazer isso aqui. Você entende? Você afasta as pessoas. Por isso que é importante, sim, você alinhar o seu conteúdo. O primeiro passo, antes de sair escrevendo post, fazendo vídeo, tirando foto, não contrata fotógrafo agora. Talvez você nem precise, tá? É legal ter fotos bonitas? Eu acho bem legal. Acho, concordo. Mas não é o mais importante. O mais importante é a mensagem que você vai passar e para quem. Então, a partir do momento que você define qual que é a mensagem que você vai passar, qual que é a transformação que você gera com as suas aulas e para quem você gera essa transformação, tudo flui. Por que a galera aqui, que são os mentorados, eles estão escrevendo vários posts? Porque eles definiram, pelo menos ali, a transformação. E aí, alguns eles definem a transformação e estão tentando ver para qual público, estão tentando identificar. E outros definem o avatar e estão vendo ali qual é a transformação que gera. Mas tem que partir de um princípio. Tem que dar o primeiro passo, tá? A partir do momento que você define, você vai começar a escrever posts que fazem mais sentido, a fazer carrosséis que fazem mais sentido, a fazer vídeos que fazem mais sentido. Enquanto você não sabe para quem e o que você gera, o seu material pode ficar muito genérico, pode ficar amplo demais. Vamos pegar um exemplo. No supermercado grande, ele tem um monte de coisa, mas ele não é especialista em nada. É um supermercado, se você quiser, pães tradicionais, pães que tenham lascas de amêndoas, sejam fofinhos, provavelmente você vai encontrar no mercado, você vai encontrar numa padaria específica. Então, a mesma coisa. Como é que você se diferencia? Você vai querer fazer aula de yoga com a Maria, que ministra aulas de yoga para todo mundo, né? Ela ministra aulas de yoga para todas as idades, todas as faixas etárias. Ela coloca aulas de yoga lá, segunda e quarta, R$80 por mês. Ou você vai querer fazer aulas de yoga com, vamos dar outro nome aqui, a Joana, que ministra aulas de yoga para mães que não têm tempo, para elas terem mais qualidade de vida e elas voltarem a se cuidar. Se você for mãe, você vai fazer aula com a Joana. Você não vai fazer aula com a Maria. Porque a Joana está falando assim, eu sei que eu reconheço que você tem um problema, que você tem um desafio e eu posso te ajudar. O meu material é para você que é mãe. A pessoa vai querer se identificar mais, vai querer falar assim, será que a Maria realmente consegue fazer a mesma coisa que a Joana? Por mais que a Joana, pode ser que a aula dela seja mais cara, mas você vai querer fazer aula com quem realmente você se identifica mais, tá? Então esse é o primeiro passo, gente. São os primeiros passos. Define avatar e define ali a transformação. Bato no teclo, sou monotemático com isso? Sou! Porque isso vai fazer toda a diferença quando você começar a criar conteúdo. Beleza. Definindo isso, como que você começa a criar conteúdo, né? Que você fala, pô, vou ter que dançar agora para fazer sucesso no Instagram? Eu vou ter que, né, começar a fazer voz de malvadão, de safadão. Eu acho que é malvadão. Né? Vou ter que fazer isso? Não necessariamente. Primeira coisa, primeira observação que você tem que fazer. O que você vai fazer? Vai criar um rapport, uma identificação com o seu público? Vou dar um exemplo. Eu amo Stranger Things. Amo essa série. Mas será que se eu postar alguma coisa de Stranger Things, o meu público vai criar afinidade? Mas eu não sei se todo mundo curte. Aí eu vou criar um conteúdo para mim. Eu não vou criar um conteúdo para você. Você pode ser que não se identifique. Para mim pode ser engraçado, mas será que para você é? Faz sentido? Eu vou conseguir gerar um aprendizado, porque não é só se divertir, tá? Um Reels não é para você só dançar e as pessoas rirem, é para as pessoas aprenderem alguma coisa. Essa é a diferença. Então, será que as pessoas vão se identificar
Pensa o seguinte, pô, eu adoro, por exemplo, vai pensar aí, você gosta muito de... Vamos pensar uma outra série. Uma outra coisa que eu amo, Chaves e Chapolin. Sim, eu sou dessas, tá? Eu cresci almoçando assistindo Chaves e Chapolin, na minha infância inteira. E aí, eu começo a falar sobre Chaves e Chapolin aqui. Dar conexões, vou fazer muitas piadas só sobre isso. Será? Eu vou fazer Reels com dancinha, não sei se é o Reels, tipo, zaz. Será que quem não gosta de Chaves vai entender? Será que a minha audiência gosta de Chaves? Então você tem que saber se o conteúdo que você vai fazer é um conteúdo que seja aderente ao seu avatar. Não adianta. Não adianta. Vou dar outro exemplo. Pode ser que o seu público goste mais de ler textão do que ver vídeo. Mas como é que eu sei sobre isso? Testando. Você vai testar textão, você vai testar vídeo. Veja o que tem mais aderência. E aí você vai saber se seu público gosta mais de textão ou seu público gosta mais de vídeo. E aí você vai começar a criar as ideias. Então vamos lá. A primeira coisa que é interessante falar é você tem que tomar cuidado em ir com essas ondas. É legal fazer meme? Eu acho legal, eu gosto. É legal fazer piada? É legal você tá com os trends do momento, fazer Reels? O Reels tem um alcance orgânico incrível. É muito legal. Mas perceba que, será que isso realmente vai ser aderente para o seu avatar? Pode ser que não seja. Pode ser que você se esforçou para fazer alguma coisa, ficou o dia inteiro para gravar um raio de um Reels e aí ninguém curte, ninguém faz nada. Por quê? Pode ser que você tenha feito um Reels para você ou para uma pessoa que não é seu avatar. Aí não adianta nada, o seu trabalho foi jogado fora, tá? Não é totalmente jogado fora com a experiência de vídeo, você sempre ganha alguma coisa com isso. Mas você poderia ter feito diferente, poderia ter aproveitado esse tempo de outra maneira. Então você tem que tentar identificar qual tipo de conteúdo o seu avatar é mais aderente, testando. Reels testa foto com uma chamada, testa carrossel, testa vídeo, tá? Faz os testes e veja o que o seu público é mais aderente, beleza? Então, legal. E aí, como é que você vai ter ideias para isso? Primeira coisa, e mais importante de tudo, é você conhecer o seu avatar. Paty, como é que eu conheço meu avatar? Você tem que conhecer com profundidade, tem que saber quais são as dores. Não tô falando de dor física, tá? Quais são as dores emocionais, quais são as dores mentais. O que o seu avatar fala assim, putz, isso aqui para mim é um problema. Olha, isso aqui para mim, por exemplo, eu tenho muita dificuldade. Vai que o seu avatar fala isso. Eu tenho muita dificuldade para dormir. Eu tenho insônia. Isso me atormenta. Eu não consigo dormir. E aí eu fico irritado o dia inteiro. Olha a segunda dor que a primeira dor puxa. E aí eu me sinto cansado, me sinto cansada, estressada. Eu não produzo, eu não tenho atenção. Uma coisa que eu faria em 2 horas, eu faço em 4, porque eu não consigo ter foco. Eu tenho sono o dia inteiro, por exemplo. Isso é uma dor profunda e tem essas outras dores. Você vai listar essas dores do seu avatar. Listou as dores do avatar? Qual vai ser o próximo passo? Vai listar os objetivos e sonhos desse avatar. Todo mundo tem um sonho. Por exemplo, essa pessoa que eu descrevi agora sonha em dormir 8 horas por noite toda noite. Sonha em estar na cama e dormir rapidamente. Sonha em todos os dias conseguir estar bem, leve, feliz e trabalhar sem sono. Conseguir produzir mais e melhor, com qualidade. Conseguir não ficar tão irritado ou irritada durante o dia e melhorar as relações. Pode ser que a relação familiar dela não tá legal. Pode ser que a relação com os colegas de trabalho também não tá bacana. Pode ser que ela tá brigando mais com o filho, porque ela tá irritada porque dorme pouco. Listas desses objetivos. Pode ser que ela queira ter mais foco e concentração para fazer uma corrida, uma maratona. Eu já tive aluno assim. Pode ser que a pessoa queira ter mais estabilidade na prancha para fazer algum campeonato para um surfista. Então, veja quais são os objetivos dessa pessoa. Então, você vai listar dores, vai listar objetivos, vai listar objeções. Paty, o que são objeções? Objeções são aquelas coisas, aquelas palavras, aquela coisa racional que as pessoas te falam que impedem elas de fazer aula com você. Então, objeção é um impedimento. Por que aquela pessoa não faz aula com você? Aí ela vai falar, porque não. Geralmente tem aquelas objeções universais. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, eu tenho que falar com a minha mãe, tenho que falar com a minha esposa, tenho que falar com o meu namorado, enfim, tem essas objeções universais. E aí você vai mapear essas objeções e vai tentar também saná-las. Como é que você resolve essas objeções? Então você vai trabalhar nisso também. Legal. Dores, desejos, objetivos e objeções. O que mais você vai listar? Liste também outras coisas, como, por exemplo, o que essa pessoa gosta de fazer? Ela gosta de assistir determinado filme? Determinada série? Ela gosta de praticar uma outra atividade física? Ela gosta de uma marca específica de roupa? Ela tem algum hábito diferente? Gosta de acordar cedo? Gosta de acordar tarde? Em comum, tá? Não é que todo mundo tem esse hábito, mas o seu avatar, quando você olha para ele, o que ele tem em comum? Pode ser que tenha isso. Ele gosta de viajar? Lista quais são esses interesses que seu avatar tem.
Todos eles, vai listando, tudo que você perceber. Mas aí não vai ficar inferindo, tá? O que é inferência, gente? Eu acho que o meu avatar gosta de acordar cedo. Com base no que você acha que ele gosta de acordar cedo? Porque eu gosto também, então ele deve gostar. Não, você tem que perguntar para a pessoa. Como é que você pergunta para a pessoa? Aplicando a pesquisa de avatar para os seus alunos. Mas eu não tenho aluno. Aplique em alguém que seja perfil para o seu avatar. Paty, o que eu pergunto na pesquisa? Faça um script e coloque as perguntas mais relevantes para você. Dentro do programa VIP a gente tem lá o script do que perguntar. E aí você vai saber o que sai da boca da pessoa. O que sai da boca daquela pessoa não é o que você interpretar. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, você vai lá, filtra, interpreta outra. É você escrever exatamente a frase que sai da boca da pessoa. Então, você vai listar essas coisas, esses interesses, tá? E aí, feito isso, você vai ter uma lista de dores, desejos, objeções, interesses, comportamentos, tudo que você imaginar. Mas o meu avatar tem uma tendência, 90% são casados. Legal, explora isso. O meu avatar, a grande maioria é de Minas, são mineiros. É legal, fala sobre isso. Cria rapport, cria identidade. Quanto mais o seu material for personalizado, direcionado, mais a pessoa vai olhar para você e falar assim, cara, eu quero fazer aula com ela. Por que eu quero fazer aula com ela e não com a fulana? Fulana não fala que a aula dela é para advogados. Ela não entende a rotina de advogado. Eu quero fazer aula com alguém que já advogou ou alguém que entende quais são as dificuldades e desafios de um advogado. Porque as pessoas gostam de fazer parte de núcleos. Pode ser que você queira trabalhar com engenheiros. Então, você vai fazer uma coisa direcionada para engenheiro. Sua comunicação vai ser mais racional, né? Então, você vai ter que criar rapport com o engenheiro. Então, pensa que é importante você ter essa lista para você saber o que falar. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa, na verdade é um casal, que eles têm um curso que não tem nada a ver com yoga, tá? Tem nada a ver com yoga. Eles têm um curso de cabeleireiro. E eles começaram a pensar, vou mudar completamente o conteúdo. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram todo um conteúdo muito alinhado com filmes famosos. Muitos filmes famosos. Aí, por exemplo, um nome de filme, por exemplo, eles colocaram, ao invés de Poderoso Chefão, Poderoso Lisão, porque eles trabalham muito com o liso perfeito, né? Como um cabeleireiro conseguir o liso perfeito. Então, eles começaram a fazer essas brincadeiras. Só que essas brincadeiras eram engraçadas para eles. O público deles não sabia o que era Poderoso Chefão. O público deles não assistia os outros filmes todos que eles citaram. Então, eles fizeram toda aquela brincadeira super empolgados e o conteúdo deles, ninguém interagia, ninguém entendia. O canal, inclusive, até parece que ele deu uma decrescida, tá? O canal reduziu. Porque as pessoas querem ver conteúdo alinhado. Se você para de postar conteúdo, a pessoa para de te seguir. Ou se você começa a postar conteúdo que não tem nada a ver com a pessoa fala, acho que aqui não é meu lugar. Aí ela também para de te seguir. Então, estar no Instagram, você criar conteúdo, não é você criar um conteúdo hoje e criar conteúdo daqui a 20 dias. Se você fizer isso, você vai perder seguidor. A galera gosta de novidade. Se a galera não gostasse de novidade, ela não ficaria assim, Por que a pessoa fica lá? Porque a pessoa quer novidade. Se o seu canal não tem novidade, ela entra hoje, então esse conteúdo que estava de uma semana atrás, a pessoa vai embora. Essa pessoa não posta conteúdo, vou seguir outra que poste. Então a pessoa não vai criar conexão com você. Então, uma coisa muito importante é você criar o seu condicionamento, o seu comportamento de postar 3 vezes por semana. Paty, 3 vezes por semana é muito! Gente, menos que isso você pode postar? Pode. Mas eu vou te falar, seu canal vai demorar uma eternidade para crescer, se é que vai crescer. 3 vezes por semana é o que os algoritmos do Instagram, eles entendem que é o mínimo para eles começarem a rodar e distribuir melhor seu conteúdo. E 3 posts por semana. Independente se é Reel, se é vídeo, se é carrossel, se é foto, 3 por semana. E Stories, Paty? 3 por dia, o nosso famoso CAGE. O que é CAGE? Café da manhã, almoço e jantar. Paty, mas eu fiquei um dia sem postar, tudo bem, mas tenta postar 3 por dia. E aí postar coisas que tenham relação, né, com o seu dia a dia também é interessante, porque as pessoas se identificam com pessoas. Então, é importante você ter, às vezes, seu momento blogueirinho ou blogueirinha, as pessoas se identificam com pessoas. Paty, mas você não falou que não era para falar sobre mim? Sim, mas às vezes é importante você falar sobre você. Por exemplo, tem que ter um vídeo da sua história. Se você não fez ainda um vídeo contando a sua história, se planeja e vai lá e grava. Não precisa de uma mega produção. Pega o seu celular e grava a sua história. O que tem que ter a sua história? Quem é você? O que você faz? Para quem você faz? A transformação e avatar. Você pode colocar quanto tempo você faz isso, se você quiser. Por que você faz isso? Por que você está hoje no Instagram ajudando as pessoas?
Vou dar meu exemplo. Por que hoje eu estou aqui todos os dias, desde o ano passado, fazendo 947 aqui, às vezes mesmo que seja fora de horário, mesmo que seja em viagem, para trazer conteúdo para vocês? Por que eu estou aqui? Porque eu tenho uma missão de ajudar outras pessoas, outros profissionais de yoga, né, ou praticantes que queiram se formar como profissionais de yoga, a terem liberdade financeira, a viverem da sua missão, como eu consegui fazer. Então, eu quero divulgar o yoga, o nome do yoga, para outras pessoas através desse meu trabalho. Se eu fosse eu mesma, só dando aulas de yoga por aí, é legal, mas eu podendo empoderar, podendo trazer conhecimento para outras pessoas, na minha percepção, isso é mais genuíno, né, para o meu propósito. Então, é isso que eu faço. É isso por isso que eu estou aqui todos os dias. Qual que é a sua missão? Qual que é o seu propósito? Fala sobre ele. Por exemplo, pode ser que você tenha tido crise de ansiedade no passado e você hoje consegue lidar com isso porque você começou a praticar yoga. E gostou tanto que aprofundou e se formou como professor. Então, você vai contar essa história. Usa a estrutura da história do Joseph Campbell, A Jornada do Herói. Então, você estava com alguma situação, passou por um perrengue, foi lá, resolveu esse perrengue, provavelmente através do yoga, e hoje você ajuda outras pessoas a fazerem o mesmo. Essa é a jornada do herói, a estrutura. Paty, mas eu não sou meu avatar transformado, eu sou homem, dou aula para mulher. Eu tenho mentorado assim. E eu ajudo mulheres que têm mais de 50 anos para cima a reduzir os sintomas da menopausa. Como é que eu faço isso? Homem não tem menopausa. Como é que ele resolve a situação? Aí você pode falar. E hoje eu ajudo mulheres, né? Eu já ajudei, por ter ajudado muitas mulheres, ter percebido que a menopausa realmente era uma situação muito preocupante, era uma situação em que eu poderia ajudar com o meu conhecimento. Eu fui lá e ajudei mulheres a reduzir os sintomas da menopausa, aliviar os sintomas da menopausa através do yoga. E hoje eu gostei tanto de trabalhar com esse nicho, eu gostei tanto de fazer com que as mulheres tivessem esse tipo de resultado, que hoje eu atuo com foco só em mulheres que querem reduzir a menopausa. Percebe? Também é a jornada do herói. Então, porque eu tive alunas que estavam com essa necessidade, aí eu fui lá, apliquei as técnicas do yoga, funcionou muito bem para elas, e hoje eu quero levar isso para mais pessoas. Não precisa você ser o que a gente chama de avatar transformado. O que é avatar transformado, Paty? Quando você passa pelo desafio e você vai lá e resolve aquele desafio de alguma maneira. Eu sou meu avatar transformado para professor de yoga. Por quê? Eu vim de uma origem muito humilde, fiz formação em yoga, passei muito perrengue, não foram poucos, passei muito perrengue por aí e descobri uma maneira de viabilizar a minha vida financeira, manter a minha vida financeira em dia, mesmo não estando mais trabalhando numa grande empresa, só vivendo de yoga. Então, eu trago essa história, né, porque é a minha jornada do herói, e hoje eu ajudo outros professores de yoga a fazerem o mesmo. Essa história vai criar conexão com o seu avatar. Então, se você não tem conteúdo de história, para tudo e se planeja. Paty, mas eu não sei falar em vídeo. Posso fazer em post? Posso colocar uma foto minha e escrever embaixo? Pode, mas olha só, história, tudo bem, você pode contar escrito. Vamos fazer só um adendo aqui. Quantas pessoas leem mais livros do que assistem filmes? Se for me comparar, eu assisto muito mais filmes e séries do que leio livros. E eu acredito fortemente que essa seja uma realidade da maior parte das pessoas. Então, as pessoas vão se conectar muito mais com você se elas realmente verem você falando. Elas querem saber o seu tom de voz, sua maneira de gesticular. Elas querem ver você em ação. Então, quando você faz em vídeo, você gera mais credibilidade. Por exemplo, tenho todas as séries da Marvel. A grande maioria de todos os filmes da Marvel, eles têm origem em quadrinhos. Quantos aqui leram os quadrinhos da Marvel? Quantos, né? Eu não, vou baixar minha mão. Quantos aqui, né? Eu cresci assistindo Chaves, então não era nada disso. Quantos aqui assistiram os filmes da Marvel? É diferente, entende? Então muda o contexto. Quantos aqui assistiram, viram, né, os quadrinhos, as revistinhas do Chapolin Chaves? E quantos realmente assistiam todos os dias? Então, as pessoas, elas assistem mais do que leem mais. Então, se você quer, e você pensa o tempo todo, como eu posso facilitar a vida do meu avatar com o meu conteúdo? História, eu preferiria que fosse em vídeo, tá? Se eu puder dar uma sugestão para você, a sua história faça em vídeo, não faça em texto e foto. Mas você pode. Um dia você posta em texto e foto, no outro dia você posta vídeo. Pode. Mesmo conteúdo? Pode. Até para ver o que tem mais aderência. Porque tudo bem, eu falo, Paty, eu falo que é vídeo, mas o seu público não gosta de vídeo. Beleza, seu público não gosta de vídeo, então vai lá e taca a foto com textão. Tá tudo bem? Mas aí você conhece seu público. Não é inferência. Eu acho que vai chover, né? Eu acho que meu público gosta mais de foto e textão porque fica mais fácil para mim. Não é assim.
Não é assim. Você tem que ver o que o seu público é mais aderente, tá? Vídeo você pode fazer, pode assistir enquanto você tá fazendo outra coisa. Eu sou dessas, tô cozinhando, eu coloco ali um podcast, ou eu coloco um vídeo no YouTube que eu gosto de assistir, ou mesmo eu estudo as minhas aulas, alguma aula que eu preciso, eu deixo lá rodando, né? Alguma coisa que eu perdi. Agora, leitura não tem, você tem que parar para ler. Você não consegue fazer outra coisa enquanto você tá lendo. Tá, tem gente que caminha enquanto tá lendo. Eu nunca recomendo muito, mas tem gente que consegue fazer sem acidentes, né? Sei lá, do jeito que eu sou, eu era capaz de sofrer algum acidente fazendo isso. Mas tem gente que faz. Não é o que eu recomendo, né? E geralmente não funciona assim. Então, o vídeo tem essa facilidade. A pessoa pode deixar lá, ó, você, enquanto ela tá fazendo outra coisa. O nível de atenção e concentração que ela tem que ter para um vídeo é menor do que num texto. E talvez a história vale a pena, se você quiser, como é só, não precisa fazer em todos, faz só no da história. Legendar. Vai que a pessoa está assistindo você dentro do ônibus e ela não tá sem fone de ouvido. Ela vai simplesmente pular porque você não tem nada. Então, pelo menos a história, coloca uma legenda. Paty, mas eu não tenho dinheiro, não tenho habilidade. Existe um aplicativo chamado CapCut, acho que é isso? CapCut, InfoShot, tem vários que você, acho que CapCut faz legenda, que é gratuito, baixa no seu celular e aí você vai lá e legenda automaticamente. Só que toma cuidado e faz a correção, porque às vezes ele coloca palavras erradas. Então, porque a gente mesmo fala diferente. E muitas vezes, quando eu falo uma palavra, ele vai lá e coloca outra. Aí eu falo, eu tenho que melhorar a pronúncia dessa palavra. Até a maneira da gente se aprimorar. Deixa eu ver aqui. No Stories ou no Feed? Então, história é legal você estar no feed. Se for possível, se for uma historinha mais curta, dependendo, dá para colocar no Reels também. E aí você recompartilha nos stories. História eu gravo direto no celular, com a câmera do vídeo do celular, né? Ou algum outro. Aqui embaixo, por exemplo, eu tô com a Logitech aqui, ó, no notebook. E aí eu pego esse vídeo e vou lá e coloco no feed. Eu coloco, mas eu faço via o programador de anúncios do Facebook. Não faço via direto aplicativo. E vou lá, escrevo o meu texto e tal, e depois recompartilho nos stories. Então dá para fazer assim. Quanto tempo tem que durar uma história, Paty? Que geralmente a galera me pergunta. Não existe história longa, existe história chata. Pode ser que se você começar a contar uma história e sua história demorar 2 minutos, mas os 10 primeiros segundos a sua história for chata, a galera não vai assistir. Paty, mas a minha história é realmente chata. Não é porque você sofreu que sua história é chata, mas é como você começa, como você cria sinergia, tá? Então pensa nisso, como você vai criar sinergia com a galera. Não existe história longa. É lógico, não vou te falar para você contar, né, 1h30 de história também. Não, mas sei lá, entre 5 e 15 minutos é um tempo interessante de história. Não muito mais, nem muito menos. Muito menos 5 minutos. Se a história de vida, você viveu o quê? Só se a gente tiver 5, 6 anos para você contar sua história em 5 minutos, tá? Mas tenta usar pelo menos esse tempo. Já pulei muito stories por falta de legenda. Às vezes estou vendo enquanto meu filho mama à noite. E para não acordar, eu vejo sempre sem áudio. Aí, ó. Então, que for muito relevante, o vídeo de história vale ter legenda. Os outros, se você não puder, não conseguir, né? Falar, se eu tiver que fazer legenda, eu não posso. Posta sempre, mas o de história é mais importante, é a sua história. Então, coloca a legenda, pelo menos no de história. E quando você não gosta de memes e conteúdos mais superficiais e não quer que sua comunicação tenha esse estilo? Ou seja, como combinar estilo com o que o avatar gosta? Aí são escolhas. Ó, é o seguinte, a gente tem que escolher um avatar que a gente tem afinidade, de preferência, ou que a gente goste de trabalhar. Então, às vezes acontece, por exemplo, tem alguns gostos que são diferentes. E tá tudo bem. A gente não pode também virar uma pessoa fake. Como eu mostrar uma pessoa que eu não sou? Se você mostrar uma pessoa que você não é, as pessoas vão perceber. E aí não funciona. Então, você deve ser, primeira coisa, você vai ser autêntica o tempo todo. Eu, por exemplo, não sou a pessoa que mais conta piada. Apesar que é uma coisa interessante, né? A galera gosta de uma piada. Vejo lá pelo grupo dos mentorados, a galera curte uma piada. Só que não é o meu estilo, porque eu não sei contar piada bem. Se eu contar aqui, ó, a galera vai sair correndo. Acho que nem eu vou ficar rindo. Só se eu ficar rindo de desespero, de tão ruim que foi a piada. Então eu não vou contar, por mais que seja uma coisa interessante. Memes, eu vou aderir a todos os memes? Também eu não tenho aderência a todos os memes. Porque tem meme que não faz sentido comigo. Aí eu começo a fazer um processo que a gente chama de curadoria de conteúdo. Então vamos lá. Que conteúdo realmente é um conteúdo que atrai o meu avatar, que ao mesmo tempo eu me sinto à vontade de falar ou de publicar e que ele vai aprender alguma coisa. Vou dar um exemplo. Nada contra, tá, gente? Mas eu não sou a maior fã de Big Brother. Ops, falei. Não sou. Mas eu sei o que acontece lá.
E às vezes, de vez em quando, posso usar um ou outro meme? Posso. Mas que eu conheça, não vou postar algo que eu não sei também. Senão também eu não posto. Eu prefiro não postar. Mas eu não sou a maior fã. Se você ver um ou outro meme nos meus materiais, vai ver um ou outro. Você não vai ver muitos. Porque não é algo que eu gosto. Ah, Paty, mas é algo que o seu avatar gosta muito. Tá, é algo que o meu avatar gosta muito, mas eu não gosto. Mas tem tantas outras coisas que meu avatar gosta que eu gosto, eu vou usar esses pontos de convergência. Por exemplo, eu sei que a galera faz muito dancinha, faz as coisas, posta alguma coisa diferente, sabe? Mas não é o meu estilo. Ah, a pessoa pode ser que ela poste fotos se contorcendo toda. Também não é meu estilo. Paty, então você não vai se contorcionando? Não, eu faço yoga, mas tem algumas técnicas que eu faço e outras que não, mas não é meu estilo ficar só postando fotos de yoga, só postando. Eu prefiro trazer o conhecimento, esse outro tipo de conhecimento. É lógico, de vez em quando eu sempre faço uma técnica de yoga, eu demonstro, até porque as pessoas têm dúvida. Dentro do meu curso eu faço isso bastante. Mas não é o principal, né? Então, tem que fazer aquilo que você sinta vontade. E aí, se você fala, nossa, mas o meu avatar é muito diferente de mim, o que eu faço? Aí você tem duas escolhas. Ou você começa a ceder um pouco e conhecer o que o avatar faz, ou você muda de avatar para um avatar que você tenha mais afinidade e goste mais de trabalhar, porque não é prazeroso a gente trabalhar com um avatar que é extremamente diferente e que a gente não tenha pontos de afinidade. Por que eu falo isso? Porque eu já fiz isso. Eu já ministrei aula para alunos que tinham pontos de afinidade comigo, mas tinha outras coisas que eram muito distantes. E aí, você dá aula, por mais que a sua aula seja incrível, não cria conexão, não fideliza. Porque, sei lá, porque a pessoa espera outra coisa. Vou dar um exemplo. Eu tive um aluno que tinha muitas afinidades comigo. Muitas. E a pessoa, assim, tinha muita afinidade em várias coisas, em vários conhecimentos, estudos, áreas de estudos, né? Que eu fiz no passado, que não era yoga. Só que a pessoa estava com uma pegada muito mais de fazer as coisas tranquilinhas, de desistir e tal. E eu sempre fui daquelas que abraço todo mundo, falo todo mundo. Mas, cara, vamos lá e faz. Eu sempre fui dessas. E a pessoa tava assim, então deixa eu ver com a minha esposa. Acho que hoje não. Cansei. Fazia aula. Cansei. Não era meu público. Aquilo não me deixava satisfeita com o resultado da minha aula, porque eu sabia que o aluno não estava conseguindo o resultado que ele queria. E eu falei, cara, talvez a sua solução seja você ir para a caminhada. Talvez a sua solução seja você fazer alguma coisa que não tenha nenhum desafio. Sei lá, caminhar. Porque ele não queria desafio. Como é que alguém começa a aula de yoga e não quer desafio? Significa que você puxou muito na aula dele? Não. Eu dava técnica respiratória, ele cansava. Deitado. Eu falava para ele fazer respiração baixa. Ele fazia, 3 ciclos. Cansei. Cara, era desgastante para mim. E era desgastante para ele também. Talvez o que ele queria... Eu falei para ele, olha, talvez era legal você pensar em fazer alguma outra atividade que você tenha mais afinidade, que talvez você não esteja preparado nesse momento, ou talvez o yoga não seja para você nesse momento de vida. Pode ser que depois seja. E tá tudo bem. E aí, eu não dei mais aula para ele. Por mais que a gente tivesse afinidade, por mais que eu cobrei bem, viu? Eu cobrei bem essa aula. Mas não tinha afinidade. Eu nem insisti depois. Tem alguns ex-alunos que você não insiste porque não faz sentido. Eu não insisti para que ele voltasse a fazer aula comigo, porque não fazia sentido, tá? Então, você tem que avaliar o que faz sentido para você, qual que é o avatar que cria sinergia com você. E aí você foca nesse avatar e você vai verificar o que vocês têm em comum. E seja verdadeiro, seja realista. Aqui, como eu sempre falo, eu falo papo de tapetinho. Eu falo a real do que acontece. Eu não vou chegar aqui e falar assim, sei lá, que eu gosto de Big Brother. Que legal, gente, que legal. Eu vejo que todo mundo gosta de Big Brother, eu também gosto. Não, eu não gosto. Só que eu não preciso chegar aqui e falar que eu não gosto. Agora eu tô falando, né? Mas só como exemplo. Eu só não falar sobre isso. Mas eu sei que muitas pessoas que me seguem gostam de Big Brother. Porque vai ser isso, eu conheço meu avatar. Mas não é algo que eu me sinto confortável para falar, porque é algo que eu nem conheço, nem assisto. E nem quero, nem pretendo usar um tempo da minha vida para assistir. É lógico, eu uso um tempo da minha vida para saber o que está acontecendo. Para saber, até para usar de vez em quando alguma conexão, algum aprendizado, que sempre tem alguém que pratica yoga, enfim. Então dá para pegar alguma coisa, mas eu não vou assistir todo dia, tá? Então, você precisa saber sobre tudo que está acontecendo no mundo? Não precisa saber exatamente tudo que está acontecendo no mundo. Mas o que está acontecendo no mundo que tem impacto no seu avatar? Traz esse tema para você. Traz esse tema nas redes sociais. Então, isso vai ajudar a criar conexão para que você crie materiais verdadeiros, em que seja ético, que você fique à vontade de falar, e que seu avatar olhe e fale, pô, que legal, eu gosto disso também.
com certeza vocês vão ter pontos de afinidade, aí você usa esses pontos de afinidade para conversar. Então, sempre tem uma coisa ou outra que dá para você conversar e dá para você, né, criar. Às vezes vale a pena você conhecer um tema. Por exemplo, eu já tive aluno de artes marciais. Eu não fazia artes marciais, mas eu fui estudar sobre, depois eu fui fazer Muay Thai. E eu gostei. Entende? Se for um assunto que fala, pô, tá tendo muito aluno surfista, mas eu nunca pensei sobre isso. Você precisa surfar? Não, mas você precisa entender o que acontece no surf, qual que é o processo. Aí você fala, pô, tô gostando de surf, legal. Ou você dá aula para um público de mulheres ansiosas, todas elas têm filho e você não. Tudo bem, mas vai entender quais são os desafios de uma mulher com filho. Ah, eu preciso entender sobre chupeta. Não, mas sei lá, vai dar uma olhada. Quais são as maiores dores de uma mãe em relação a dar ou não chupeta? Sei lá. Então, cria algumas coisas que tenham afinidade com essas pessoas. E isso vai te ajudar a você ser mais aderente e, inclusive, você vai criar uma empatia maior com o seu público. Tá bom? Bom, galera, espero ter ajudado vocês. Eu vou encerrar o nosso 947 por aqui. Um beijo enorme e até amanhã às 9h47.